E aí, amigos, vocês estão bem? Estamos novamente com a presença especial da doutora Giovana, onde ela vai nos esclarecer como podemos ajudar o profissional veterinário durante uma consulta. Eu vou chamar, eu acho que a conversa de hoje como ajuda o veterinário. Por favor, ajude o veterinário. A hora que for levar, o que orienta é o seguinte: se tem uma gaiola, se tem um viveiro grande, é melhor que faça a consulta a domicílio. Se tiver uma gaiola pequena, a hora de levar esse viveiro até o consultório, até examinar esse animal, precisa ter alguns cuidados, alguma segurança. Primeira coisa, lembrar que tirar da casa, levar ao teu consultório é estressante, não faz parte da rotina dele. Então a gente deve cobrir essa gaiola, cobrir com um pano, para ele se sentir mais protegido. Ali o viveiro, ele mostra pra gente diversas pistas que vai auxiliar ali no diagnóstico. Então o viveiro tem que ser da forma que ele é mesmo, real. Não tem que causar uma boa impressão, limpar, deixar bonito, porque isso vai prejudicar o nosso tratamento. Dificulta. E assim, através de fezes, a gente consegue fazer uma porção de exames. Então, limpar, tirar todas as fezes do viveiro, não vai estar ajudando. De forma nenhuma. Acho que até para calopsitas que ficam mais no chão, de repente a pessoa coletar o que ela achar, seria interessante também para levar? Eu sempre peço para coletar 3 dias seguidos, mantém geladeira. Quando trata-se de fezes, não precisa ser num pote estéril. Às vezes não conseguiu um pote, não deu tempo de comprar aquele potinho da farmácia, tudo bem, é fezes, mas mantenha ela na geladeira. Pelo menos uns 3 dias a coleta dessas fezes. E quando a gente fala de segurança na hora da consulta, uma coisa que deve ser feita é deixar durante a viagem dentro do carro só a calopsita no chão da gaiola. Então tira o puleiro. Ali ela vai se machucar, ela vai ficar batendo a asa e aí chega toda sangrando, né? Então são só cuidados básicos. Mostrar como realmente é a vida dela, como que é o ambiente, o viveiro, a gaiola que ela fica, e também proteger ela, tomar cuidado para que não fique aí se batendo durante o caminho. Em situações que às vezes eu vejo que acontecem onde a pessoa encontra alguns restos de alimento nas fezes, seria interessante levar a alimentação dela, o que ela consome, para avaliação? Com certeza. Falar que é igual acontece na consulta de cães. Qual ração você dá? Aquela que tem um formato de coração, de osso. Nenhum médico veterinário vai conseguir saber qual é a ração que você está dando pelo desenho da ração. Então leve sim o que você dá para ela, né? Qual é o alimento, que isso vai ajudar bastante. Certo. E se caso, vamos por uma situação aí que suas calopsitas estão no viveiro, e uma está muito mal, caiu do viveiro, e aquela você vai tirar e vai levar para consulta, né? Então, tira uma foto do viveiro, porque se o veterinário não conhece aquele paciente, então tire uma foto do viveiro grandão lá, leve, lógico, o animal para os cuidados de emergência, mas isso é importante. Todas as informações de como ele vive, né? Como ele vive, com certeza. E também lembrar que a hora que chega na consulta, eles estão assustados, né? E eles podem mudar o comportamento com o veterinário. Os que são mais bravos, eles às vezes, a minha calopsita tá quieta, tá triste, vai pra consulta, tá querendo bicar todo mundo. Revoltada. Eu já atendi um paciente que não era calopsita, era um papagaio verdadeiro, que isso é real. A queixa era que tava com o bico fraco. O bico era fraco. Como um bico é fraco? Quando trata-se dessas aves maiores, eu uso a luva de couro. E aí eu pedi para que o dono segurasse, falei que eu ia usar a luva de couro para proteção do animal e nossa. E esse dono não quis, ele não gostou de eu ter solicitado, né, pedido autorização para usar a luva de couro. Ele falou, não, eu seguro. Ele foi tentar segurar, aí aquele serzinho que tava com o bico fraco pegou o dedo dele e retalhou o dedo. Retalhou. Então, às vezes,
as calopsitas são bravas e a gente precisa do auxílio de toalha. Eu particularmente gosto mais da toalha do que a luva de couro, porque eles são mais dóceis, né, menores. E o auxílio aí do dono saber segurar é muito importante. É bem importante você saber segurar. Às vezes eu preciso que ele segure de uma forma que eu consiga fazer o exame. Agora, se o dono não consegue segurar aquela ave, eu tenho que recorrer à ajuda de um outro colega veterinário apenas para segurar, mas nunca sedar. De forma nenhuma usar fármacos anestésicos para conseguir fazer um exame. É melhor não fazer. Eu acredito que o tutor, ele vai numa clínica, ele não pensa que ele vai ter que ajudar. Ele acha que o veterinário vai fazer tudo, né? Depois a gente vai mostrar como essa ajuda, como devemos segurar, né? Aqui na prática com uma calopsita. Muitos donos não seguram porque tem medo de machucar. Então a gente tem que segurar de uma forma que ele fique parado e não fique se debatendo. Sem machucar, mas também com uma segurança na mão, para que a gente consiga examinar logo. E o animal não fique ali se debatendo. Estressado. Isso vale a pena a gente ensinar todo mundo como segurar isso, a calopsita, para o exame clínico, no caso. Segurar para fazer o exame, não é para fazer carinho. Em casos de emergência, um exemplo seria uma calopsita sangrando sem parar. Como que eu devo segurar essa calopsita? Ou quando acontece alguma lesão, ela quebrou uma pata ou bateu alguma parte do corpo e você percebe, né, que ela está machucada, o que eu devo fazer até o caminho da clínica? Até o caminho da clínica. Sangramento geralmente é asa, né? Se não for asa, bico, qualquer sangramento a gente deve primeiro estancar fazendo força, para que coagule, né? O que acontece é que as pessoas têm um sangramento, elas às vezes pegam até álcool, né? Pegam álcool e fica ali. Primeiro que o álcool vai doer muito, então a primeira coisa, tá sangrando muito, isso aí que é a importância de saber segurar. Você tá segurando correto e aí faz uma pressão ali naquela região da asa que tá sangrando, aí você espera uns minutinhos, a maioria das vezes para esse sangramento. Agora, se você não sabe segurar a asa deles, a ave em geral, né? Não consegue segurar e ela tá ali andando, porque geralmente eles estão estressados, e você tenta estancar, mas ela tá andando, então não vai conseguir. Então segura bem, pega aí um pano que seja, se não tiver uma gaze, se não tiver algodão, segure com um pano, aquela região tá sangrando durante os minutos. Não pode deixar ela estressada. Tô segurando, não tá tendo jeito, tá sangrando, tá cada vez mais. Já aconteceu isso comigo, o cliente ligou, falou, tá sangrando, eu não tô conseguindo, eu tô levando pra você. Aí eu pedi pra pegar uma caixa de sapato, colocar ela ali naquela caixa de sapato, fechar, pra ela ficar quieta, pra ela ficar calma, e aí levar até mim. Certo. Então, ficando mais calma, aí diminui ali o sangramento. Não que vai parar, mas diminui. Aí nessa caixa tem que fazer alguns furinhos pra respirar, os furinhos, tudo. Não matar, que Todos esses cuidados. Não deixe de se inscrever no nosso canal para receber todas as novidades. Ative o sininho de notificações para receber sempre nossos novos vídeos. Deixe o seu like, compartilha e deixa um comentário aqui pra gente do que vocês acharam e alguma sugestão de tema. Queria agradecer a presença sua. Eu que agradeço. E vamos lá ensinar então como é que segura essas crianças.